Duas mulheres passeiam tranquilamente, ou melhor, três mulheres passeiam tranquilamente com seus cachorrinhos, quando de repente, veja o que acontece. Surge do nada esse cachorro, parece ser um pitbull, né, e ataca. Ele tenta primeiro atacar os cachorrinhos. Como ele não consegue, ele ataca a mulher, a dona dos cachorros. Aí o surpreendente acontece agora. Esse homem que vem correndo aqui, veja o que acontece. Vem correndo um homem aqui numa rua, de avental, e veja o que é que ele faz com esse pitbull. Ele agarra o pitbull por trás, como vocês estão vendo aí, e dá um mata-leão no cachorro e solta o cachorro da mulher. O cachorro estava com a abocanhado na perna da mulher. Ele dá um mata-leão, desmaia, vai desmaiar o cachorro, veja só. As mulheres conseguem fugir, escapar do ataque do pitbull, né? E ele está ali agarrado e o cachorro desmaia. Veja que coisa incrível, que cena incrível. Mas logo em seguida o cachorro acorda e sai correndo, né? Mas aí o que acontece é que o rapaz consegue livrar as mulheres desse ataque, né, do pitbull. Bom, minha gente, o que eu queria comentar nesse vídeo, né, a partir deste vídeo surgiu um debate entre mim e um evangélico, uma pessoa evangélica da minha família, né, que a gente, sem querer, conversando, falando em cachorro, em ataque de pitbull, aí surgiu, eu me lembrei de ter visto essa imagem na internet, né, comentei com ele, mandei para o zap dele. Em poucos minutos ele me manda uma resposta, né, através de áudio, dizendo que claramente não havia dúvidas de que isso tinha sido uma intervenção, um livramento divino para aqueles dois cachorrinhos e aquelas duas mulheres. Na hora eu confesso que eu fiquei estarrecido com o que eu vi, que eu não estava preparado para ouvir, eu não esperava ouvir um comentário desse, né? Mas como ele é uma pessoa evangélica e a gente espera esse tipo de comentário, mas eu confesso que eu não estava esperando, né? E daí eu comecei a refletir, poxa, um livramento, né? Tudo bem, realmente pode ter sido, né? Mas aí eu na mesma hora eu me lembrei de um episódio que aconteceu há uns meses atrás, né? E mandei para ele ver isso aqui, ó. Jovem invade creche em Saudade, Santa Catarina, e mata 3 crianças e 2 funcionárias. Né? Quem não lembra, né, desse terrível atentado que esse jovem, essa tragédia que aconteceu lá em Santa Catarina, onde um jovem entrou armado com uma faca, ou foi uma espada, né, e ceifou a vida de 3 crianças de menos de 2 anos. E eram crianças que tinham 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses. Ele ainda feriu mais uma, que foi para o hospital, né, e ainda conseguiu matar uma professora e a sua ajudante. Né? Isso aconteceu em Santa Catarina, foi uma comoção muito grande no nosso país. Né? Então eu mandei para ele, né, eu printei a tela e mandei, na verdade eu mandei a reportagem toda. E para minha surpresa, né, eu disse a ele, que Deus é esse, amigo, que providenciou um livramento para 2 cachorrinhos, né? Nada que eu tenha nada, eu adoro cachorro, adoro animal, né? Que Deus é esse que livrou a vida, mandou um livramento, né? Mandou aquele homem, ninguém sabe de onde, ali daquela rua, aquele surge do nada, né? E mandou para livrar a vida de 2 cachorrinhos, né? E 2 mulheres. E não fez a mesma coisa, né? Não providenciou o mesmo livramento para 3 crianças e 2 mulheres. Que Deus é esse? Questionei esse Deus dele, né? Que ele disse que claramente ali havia uma intervenção divina, né? Um livramento divino. Então ele me disse que, para minha surpresa, que Deus não interfere no livre-arbítrio do homem. Eu creio que muitos de vocês já ouviram uma resposta como essa, né, partindo de evangélico, né, que realmente Deus não interfere no livre-arbítrio e deixa o homem à vontade para fazer o que quiser, né, embora que depois ele seja punido, Deus o puna por causa disso, mas Deus não interfere no livre-arbítrio. Né.
Aí eu fiz lembrar a ele que Deus interfere sim no livre-arbítrio. Eu lembrei a ele da história do faraó, né, onde Deus endurece o coração do faraó, aquela passagem das pragas do Egito, né, onde Deus endurece o coração do faraó, né? Apesar de Moisés pedir por várias vezes que ele liberte o seu povo, Deus vai lá, a Bíblia diz claramente que Deus endurece o coração do faraó, né? Me parece ali que o faraó iria libertar o povo, mas pela interferência no livre-arbítrio do faraó, que se deixa claramente ali, né, que Deus, houve a interferência de Deus, né? E isso demonstra que Deus ele age sim no livre-arbítrio quando ele quer, né? E outra coisa, eu fiz lembrar ele o seguinte, na verdade Deus interferiu no livre-arbítrio daquele homem que salvou as crianças, né? Refletindo, você analisando a imagem com cuidado, né? O homem, ele arriscou a própria vida, né? no que ele se agarra com o pitbull por trás, né? Como podemos ver nas imagens, ele correu o risco de morte ali, de ser atacado. Se o pitbull, de repente, o pitbull vira, consegue se soltar das mãos dele, do golpe que ele deu, muito provavelmente aquele homem entende bem de artes marciais, né, para ter dado um golpe daquele. Se o pitbull se solta da mão dele, o pitbull podia ter agarrado tranquilamente, perfeitamente do pescoço dele, né, e ali não mais ter soltado, podendo ter levado à morte. Quer dizer, o homem, ele arriscou sua própria vida, né? Como ele disse a mim que claramente ali foi uma interferência divina, então, de que forma Deus interfere? Deus encorajou aquele homem? Será que se o homem tivesse agido por vontade própria, né, através do seu livre-arbítrio, será que ele teria se arriscado tanto, né, em socorrer, em acudir aquelas duas mulheres e aqueles cachorrinhos? Será que, usando o seu livre-arbítrio, sem a interferência de Deus, será que ele teria feito, ele teria pensado, teria tempo de pensar que poderia ser atacado também pelo cachorro? Então, se Deus usou aquele homem, né, dando coragem, dando força a ele para se atracar com aquele pitbull, é porque Deus interferiu sim no livre-arbítrio para dar livramento àquelas mulheres e àqueles cachorros. Então, eu entendo que, da mesma forma, ele poderia ter feito com o ataque do psicopata na creche de Santa Catarina, sim, de diversas formas. Eu fico imaginando, desde o planejamento que aquele homem, lendo mais reportagens sobre aquele ataque, né? Aquele rapaz de 18 anos que atacou aquela creche, ele estava sendo atordoado, estava sofrendo bullying na escola onde estudava, né? Ele encomendou aquela arma, quer dizer, a arma chegou pelo correio, quer dizer, houve tempo demais, né, para Deus ter feito alguma interferência ali, né? A família, quando chegou a arma, não desconfiou, né, do que ele iria fazer, porque ele se demonstrava uma pessoa quieta, pacata, tranquila, né? E ele planejou tudo aquilo. Ele diz depois na reportagem, ele diz ao delegado que ele iria atacar, ele também tinha encomendado uma arma de fogo que iria atacar as pessoas que praticavam bullying contra ele na sua escola, mas que não teve coragem de fazê-lo com uma arma branca, né? Porque ele havia encomendado uma arma de fogo para atacar essas pessoas e a arma de fogo não chegou, e o que chegou foi a espada que ele havia encomendado. E daí ele não sabe por que ele atacou aquelas crianças, né? Numa tentativa de vingança. Ele também tenta se matar e não consegue, que as pessoas contêm ele, né? Então, assim, houve tempo demais, houve todo um planejamento, né? E que esse mesmo Deus que interferiu no livre-arbítrio daquele homem para salvar aqueles cachorrinhos, e ele conseguiu salvar, ele poderia sim ter interferido no livre-arbítrio tanto daquele homem, diretamente do psicopata, fazendo ele se arrepender do que ele iria fazer, né? Como ele fez, como ele endureceu o coração do faraó em não se arrepender, né? Em nenhum momento de se arrepender e libertar o povo de Israel. Ele podia ter feito o efeito inverso, ele podia ter feito com que o homem, né, o rapaz atordoado, se arrependesse da barbárie, da tragédia que ele iria cometer, matando aquelas 3 crianças e aquelas 2 professoras. Esses poderia ter sido um livramento
de Deus através da interferência do livre-arbítrio do assassino, como também outras vezes, enquanto o rapaz caminhava para a creche para cometer o ato, né? Deus podia ter interferido no livre-arbítrio de alguma viatura de polícia que por ali passava, né? E podia ter incomodado um dos policiais, né? E desviado a rota. E não acontece tanto isso, as pessoas não dizem tanto isso, né? Deus me incomodou, Deus tocou no meu coração. A gente escuta tanto isso dos crentes, né? Deus podia ter interferido no coração de um policial, né? De uma viatura, e ter desviado a rota deles e ter feito o encontro, né? Deles, tá? Dos policiais com aquele rapaz no caminho da creche, né? Os policiais poderiam ter descido do carro e ter abordado o rapaz, né? E ter encontrado a arma que devia estar escondida, muito bem escondida, em suas roupas, né? Então, amigos, depois que eu joguei esses argumentos, né, para essa pessoa, né, para esse evangélico com o qual eu debati sobre esse assunto, ele não mais me respondeu, né? Simplesmente ele admitiu que eu conhecia da Bíblia, né? Você conhece da Bíblia, né? Aí depois ele começou a pregar, né? Disse que mas a gente tem que ler a Bíblia e tem que aceitar Jesus. Aí começou com aquele proselitismo, que é o que eles sabem fazer de melhor, né? Quando eles ficam sem resposta para dar, né? E aí a gente vê, é o que eu sempre digo, né? O que eu descobri nesses anos todos, debatendo com evangélicos, é que eles estão preparados para quem é despreparado, né? Quando eu comecei nessa minha vida de questionamentos, né? E que debatia com evangélicos, eu ficava sem resposta, né? E eu via que eles eram muito intensos, muito efetivos, assim, contundentes, né, para cima de mim, vinham com tudo, né? E eu ficava meio que sem resposta, né? E muitas vezes eu até fugi de alguns debates, né? Porque realmente eu não conhecia, estava começando a conhecer, né, o outro lado, né? E aí foi quando foi chegando a internet mais veloz, né? Primeiro eu comecei a aprender através de sites, né, de chats, de debates, de fóruns, depois os vídeos começaram a surgir, né, e aí eu fui aprendendo mais e mais, né, e eu percebo que cada vez que eu vou para um debate com algum cristão, algum evangélico, né, eles não conseguem terminar o debate, né, ou eles fogem, ou eles adiam, eles demoram em responder, né, não que eu saiba tudo, né, mas hoje eu sei muito mais do que há 20 anos atrás, né? Então eu desenvolvi essa frase de que eles estão preparados para quem é despreparado. Foi esse então o vídeo de hoje, amigo, um vídeo curto, né? Que eu quis mostrar para vocês nessa questão do livramento e do livre-arbítrio. Quando alguém vier falar para você, não, mas porque Deus dá o livre-arbítrio ao homem, né, para o homem fazer o que ele quiser, mas em contrapartida existe o livramento. Lembrem a eles, diz sim, mas contra o livre-arbítrio, contra quem quer cometer um mal, né, usando o seu livre-arbítrio, supostamente Deus também criou o antídoto chamado livramento. Não existe essa ideia. Como é que pode essa história do rapaz que atacou as crianças da creche, como muitos alegaram, né, que ele estava possuído por alguma entidade, por um demônio? Como é que pode Deus permitir um negócio desse, né? Que um demônio, que Satanás se aposse da mente e do corpo de uma pessoa para fazer o mal a crianças indefesas, né? E só quem poderia ter interferido ali seria o próprio Deus, porque Ele é quem sabia de todo o planejamento, né? Como ele é onisciente, onipresente, ele sabia de todo o planejamento. Se era Satanás, ele sabia o que Satanás estava planejando, né? O final que ia ter, porque aí entra a sua onisciência. Então, mas ninguém sabia, só ele, esse rapaz e o diabo sabiam do que ia acontecer naquela creche, aquele banho de sangue. Então, somente Deus, através do livramento, poderia ter livrado aquelas crianças da morte, né? E mesmo assim, se realmente ele existe, como os crentes dizem, ele não o fez, né? Então, para mim, ao invés de claramente, né, isso mostrar a existência de um Deus e que ele interfere através de livramento,
eu vejo claramente que não existe Deus nenhum, muito menos livramento. Nós é que temos que tomar cuidado, né, com nossas vidas, né? Como vimos aí o rapaz que livrou as mulheres do ataque daquele pitbull. A gente sabe que isso realmente acontece, né? Nós temos essa, eu não sei dizer se é uma, que quando passamos por uma situação dessa a gente arrisca a nossa própria vida, né? Quando a gente vê um acidente na estrada, assim, a gente vê alguém sofrendo, a gente, mesmo sem conhecer, a gente vai lá e ajuda a pessoa, né? Sem nem conhecer. Nós temos esse espírito de compaixão, né, pela pessoa, essa empatia. A ciência diz que isso pode ser alguma coisa relativa à preservação da nossa espécie, né? Mas fica aí para vocês refletirem, né? Mas, a meu ver, concluindo, que o que aquele rapaz fez ao livrar aquelas mulheres do ataque daquele pitbull, não foi intervenção divina nenhuma, né? Não foi intervenção nenhuma. O que foi ali, o que ele viu, ele correu. Talvez aquelas mulheres fossem até conhecidas dele, como elas estavam passeando com um cachorrinho, e ele estava ali naquele bairro, talvez fossem vizinhos, né? E ele quis acudi-las, né? Como ele demonstra ali que ele devia ter conhecimento de artes marciais, né? Ele resolveu interferir daquela forma, né? E arriscou até sua própria vida. Livramento divino eu não vejo, né? Foi o que eu disse ao cristão que debateu comigo, né? Eu digo, você vê claramente dessa forma porque você aprendeu a ver dessa forma. Você foi ensinado desde criança, você foi doutrinado de que numa situação como essas se vê Deus, né? Mas na verdade nós não vemos Deus nenhum, nós não vemos nada ali a não ser pessoas ajudando pessoas. É uma realidade que a igreja, né, que a religião coloca na cabeça das pessoas, né, para confrontar com a realidade que está diante dos nossos olhos e que eles tendem em negar e tentam e querem de todo jeito fazer negar para nós também, para toda a sociedade, né? Fazer com que nós fechemos os nossos olhos para o que está diante deles, né? A realidade que está diante deles. Então é isso, gente, que eu queria passar para vocês no vídeo de hoje, já deixando aquele forte abraço, pedindo a vocês que se inscrevam no canal. Eu realmente estou fazendo menos vídeos ultimamente, porque voltei a trabalhar depois da pandemia, já tomei minhas 2 doses de vacina, né? Estou tecnicamente protegido contra esse vírus maldito que assolou o nosso mundo, então eu tive que voltar, né, ao meu trabalho, né, e por isso não estou tendo assim muito tempo, né, para gravar vídeos, né? Eu estou mais participando de lives no canal do Mago do Realismo, né, toda terça-feira, como alguns de vocês devem estar acompanhando. Mas sempre que eu tiver a oportunidade, que surgir um assunto assim para a gente comentar, né, pode ter certeza que eu vou estar comentando, né, que eu vou estar sempre aqui na luta, né, mas com a disponibilidade que eu tenho, né, infelizmente, né? Queria eu gravar vídeo todos os dias, ter assunto para comentar com vocês todos os dias. No mais, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.